A mentira do controle financeiro global. Como proteger sua mente, seu dinheiro e sua liberdade. A verdade que ninguém te conta sobre o sistema financeiro e as teorias da conspiração. Você já ouviu alguém dizer que o sistema financeiro é controlado por uma elite secreta? Que existe uma cabala negra dominando os bancos centrais, os governos e até mesmo a sua conta bancária? Que tudo o que acontece na economia mundial, crises, inflação, recessões, é manipulado por um grupo oculto que opera por e trás das cortinas? Essas ideias parecem tiradas de um filme de ficção. Mas o mais impressionante é que milhões de pessoas ao redor do mundo acreditam nessas teorias. Em vídeos, blogs, podcasts e grupos de redes sociais, essas narrativas se espalham como pólvora. E pior, muitas vezes misturam verdades parciais com mentiras perigosas, criando um ciclo de medo, desinformação e vulnerabilidade financeira. O canal Dicas de Proteção Financeira e Pessoal preparou este vídeo especial para te mostrar por que essa teoria da cabala negra financeira é uma fraude, como ela é usada para manipular suas emoções e decisões. E, principalmente, como você pode se proteger disso com educação financeira de verdade, estratégias práticas e pensamento crítico. Aqui você vai entender como funcionam as teorias conspiratórias financeiras. Por que a ideia de um grupo oculto controlando o dinheiro é infundada? Quais são os perigos psicológicos e sociais de acreditar nessas histórias? E o mais importante, como tomar o controle da sua vida financeira de forma real e segura. Se você quer liberdade financeira, proteção pessoal e segurança emocional, fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar na forma como você pensa sobre dinheiro, para sempre. Capítulo 1. A origem do mito. De onde surgiu a ideia de uma cabala negra financeira? Desde os tempos antigos, o ser humano busca explicações para o caos. Em momentos de crise, colapsos econômicos, guerras ou pandemias, é natural que as pessoas procurem um culpado central, um inimigo invisível, uma figura oculta que explique o sofrimento coletivo. E é nesse cenário psicológico que nascem as grandes teorias da conspiração. No campo financeiro, não é diferente. A ideia de que existe uma cabala negra, um grupo secreto de famílias, banqueiros ou organizações controlando a economia mundial não é nova. Ela remonta ao século XIX, quando movimentos antissemitas e anticapitalistas começaram a espalhar a ideia de que famílias como os Rothschild, por exemplo, tinham poder absoluto sobre os bancos da Europa. Essa narrativa foi reciclada por diversos grupos ao longo das décadas, cada vez mais turbinada por novas tecnologias de comunicação, rádio, televisão, internet e hoje principalmente pelas redes sociais. Mas por que essas teorias pegam tão forte em tantas pessoas? A resposta é simples. Elas oferecem uma explicação fácil para problemas complexos. Em vez de entender o funcionamento do sistema bancário, das políticas monetárias, do comércio internacional e das crises cíclicas, é muito mais cômodo acreditar que tudo é culpa de meia dúzia de bilionários sombrios que puxam os fios do sistema como marionetistas invisíveis. E isso não é apenas um erro, é perigoso. Quando alguém acredita que tudo está previamente controlado por uma elite secreta, essa pessoa perde a fé nas instituições, para de estudar economia real, não investe em educação financeira e, pior, se torna vulnerável a gurus do apocalipse, que vendem soluções milagrosas, investimentos secretos, moedas digitais revolucionárias ou até libertação espiritual, por preços altíssimos. A verdade é que não existe uma cabala secreta que decide quanto você ganha, onde você trabalha ou se vai viver com dívidas ou liberdade.
Existem, sim, sistemas econômicos, erros políticos, falhas estruturais, mas também existem oportunidades, ferramentas legítimas e conhecimento acessível para qualquer cidadão crescer financeiramente com base em dados reais e estratégias práticas. E é isso que este vídeo vai te mostrar. Capítulo 2. Como funcionam as teorias conspiratórias financeiras e por que elas se espalham tanto? As teorias conspiratórias são como vírus mentais. Elas se espalham rápido, se adaptam às crenças das pessoas e muitas vezes parecem fazer sentido, mesmo quando são completamente infundadas. No campo financeiro, elas se propagam ainda mais facilmente porque lidam com temas que afetam diretamente as emoções humanas: dinheiro, segurança, poder, liberdade e medo. Você já percebeu como é fácil desconfiar de bancos, políticos, grandes empresas e investidores internacionais? Isso acontece porque o sistema financeiro é, por natureza, complexo e difícil de entender para quem não estudou economia, finanças ou contabilidade. E é aí que entra a teoria da conspiração. Ela oferece uma explicação simples, direta e emocional. Em vez de explicar a crise de 2008 com termos como derivativos tóxicos, créditos subprime, alavancagem bancária e desregulação do mercado, a teoria conspiratória diz: foi tudo planejado por uma elite global para roubar os pobres e enriquecer ainda mais os poderosos. Parece mais fácil de entender, certo? E mais revoltante também. E é justamente essa revolta emocional que alimenta o ciclo da desinformação. Aqui vai uma estrutura comum usada pelas conspirações financeiras. 1. Criação de um vilão invisível. Um grupo oculto, geralmente rico, muitas vezes ligado a bancos internacionais, ONGs ou governos. 2. Promessa de segredos revelados. Frases como "o que a mídia não quer que você saiba" ou "os bastidores do poder global". 3. Mistura de fatos verdadeiros com mentiras emocionais. Eles usam eventos reais, como crises econômicas, mas distorcem as causas para encaixar na narrativa de controle absoluto. 4. Oferta de libertação por meio de produtos ou grupos. Aqui é onde o golpe acontece. Vendem cursos, moedas alternativas, investimentos secretos ou ingressos para comunidades livres do sistema. E por que essas teorias se espalham tanto? A resposta está em 2 fatores principais: medo e algoritmo. 1. O medo paralisa o pensamento racional. Quando alguém está com medo de perder tudo, de não conseguir pagar as contas ou de que o mundo esteja à beira de um colapso, essa pessoa fica mais suscetível a acreditar em qualquer explicação que alivie a ansiedade, mesmo que não faça sentido lógico. 2. Os algoritmos das redes sociais priorizam o que gera engajamento, não o que é verdadeiro. Teorias conspiratórias, com títulos alarmistas, imagens sombrias e conteúdo sensacionalista geram cliques, curtidas, comentários e compartilhamentos. E isso as faz se espalharem muito mais do que conteúdos educativos, que geralmente são mais técnicos e menos emocionais. Por isso, quando você vê um vídeo dizendo que o sistema financeiro será resetado por um grupo secreto ou que existe uma elite obscura controlando sua liberdade, desconfie imediatamente. Essas narrativas foram projetadas para capturar sua atenção, manipular seu medo e vender uma ideia, muitas vezes falsa e perigosa. Mas então você pode se perguntar: se não é verdade, por que tanta gente acredita? A resposta está mais adiante, engajado ao construir uma narrativa que responde perguntas que ele naturalmente começa a se fazer ao longo do vídeo. Capítulo 3. A psicologia da conspiração. Por que acreditamos em mentiras bem contadas? Imagine que você acabou de perder o emprego.
As contas estão acumulando, os boletos vencidos se empilham sobre a mesa, o cartão de crédito já estourou e tudo que você vê no noticiário são palavras como inflação, recessão e crise global. Nesse cenário, seu cérebro entra em modo de alerta. Ele quer respostas, ele quer controle, ele quer entender por que tudo está dando errado. É nesse momento que as teorias da conspiração aparecem com força total. Elas surgem como respostas prontas para perguntas difíceis, como explicações simples para problemas extremamente complexos. Elas te dizem que o problema não é você, não é a economia, não é o mercado. É um grupo oculto de pessoas ricas e poderosas que está manipulando tudo para te manter pobre, dependente e preso no sistema. Do ponto de vista psicológico, isso faz total sentido. Segundo estudiosos da Universidade de Cambridge e da American Psychological Association, teorias conspiratórias apelam a 3 necessidades humanas fundamentais. 1. A necessidade de compreensão e certeza. O ser humano detesta sentir-se ignorante. Diante de eventos caóticos e confusos, é mais reconfortante acreditar numa narrativa conspiratória que oferece uma explicação, mesmo que falsa, do que aceitar que o mundo às vezes é simplesmente imprevisível. 2. A necessidade de controle e segurança. Quando sentimos que não temos poder sobre nossas vidas, essas teorias nos dão a ilusão de que, ao menos, sabemos quem está no controle. Isso gera uma falsa sensação de alívio. 3. A necessidade de pertencer e ser valorizado. Pessoas que acreditam nessas teorias muitas vezes se unem em grupos que se consideram despertos, acordados, livres das mentiras do sistema. Isso cria uma identidade coletiva que alimenta o ego e reforça a crença. É importante entender, não são só pessoas sem estudo ou conhecimento que caem nesse tipo de armadilha mental. Existem médicos, advogados, empresários e até economistas que, em algum momento de fragilidade emocional, foram capturados por essas narrativas. E o motivo é que elas não apelam à lógica, elas apelam à emoção. Na prática, essas teorias são construídas como histórias, e nosso cérebro é viciado em histórias. Quando ouvimos que uma elite secreta manipula a economia global, isso se encaixa perfeitamente no modelo narrativo clássico do herói contra o vilão. E adivinha quem é o herói? Você, o cidadão comum que descobriu a verdade e agora luta contra o sistema. É uma fantasia sedutora, envolvente e poderosa, mas também é extremamente perigosa, porque enquanto você está distraído tentando desmascarar os donos do mundo, sua vida financeira real está sendo negligenciada. Você não aprende a poupar, não entende o funcionamento básico dos juros compostos, não sabe proteger seu CPF de fraudes reais, não aprende sobre investimentos reais, nem como criar uma reserva de emergência. E esse é o maior problema dessas teorias. Elas desviam sua atenção do que realmente importa. No próximo capítulo, vamos expor as consequências práticas e reais de acreditar nessas mentiras. E como isso pode destruir sua vida financeira e emocional. Capítulo 4. O custo real da crença. Como as teorias conspiratórias financeiras arruinam vidas. Toda crença tem um preço. E quando falamos de crenças falsas, especialmente aquelas baseadas em teorias da conspiração sobre o sistema financeiro, esse preço pode ser muito mais alto do que você imagina. Ele não é apenas financeiro, ele é emocional, social, familiar e até psicológico. Vamos aos fatos. Quantas pessoas você conhece que pararam de contribuir com a Previdência, venderam todos os bens, sacaram o FGTS, compraram moedas digitais suspeitas ou se endividaram para entrar em investimentos secretos? Tudo baseado em vídeos que
Prometiam libertação do sistema, proteção contra a elite ou ganhos irreais a partir de informações que a grande mídia esconde. O resultado disso é um só: frustração, perda de dinheiro, colapso emocional e desilusão com a própria vida. E mais, muitas dessas pessoas, após caírem nessas armadilhas, se tornam ainda mais vulneráveis, porque passam a desconfiar de qualquer fonte de informação. É o que especialistas chamam de ciclo de desconfiança tóxica. Você acredita numa teoria, ela falha, você se sente enganado. Mas em vez de reavaliar a crença, você dobra a aposta e procura uma teoria ainda mais extrema. Isso destrói o senso crítico. Agora vamos a casos concretos. 1. A febre das moedas alternativas e dos ativos libertários. Nos últimos anos, surgiram dezenas de moedas secretas, ativos ocultos, criptomoedas patrióticas e investimentos em ouro fora do sistema bancário. Promessas como esse ativo vai substituir o real, ou o governo vai confiscar tudo e só quem tiver isso estará seguro, se espalharam como vírus. E muitas dessas moedas, claro, viraram pó, deixando milhares de pessoas com dívidas, prejuízo e vergonha. 2. O caso das comunidades livres do sistema. Muitos brasileiros foram atraídos por aclamadas comunidades alternativas, que prometiam viver fora do sistema financeiro, com trocas diretas, criptomoedas, consumo compartilhado e moradia sustentável. A promessa era linda, mas na prática o que houve foi abandono de famílias, alienação ideológica, fraudes imobiliárias e até suicídios em casos extremos. Há reportagens completas no Fantástico, na BBC e no Estadão mostrando isso. 3. Fraudes baseadas em documentos revelados. Um exemplo clássico: vídeos e áudios que circulam com acordos secretos assinados por presidentes, leis internacionais que libertam a população, ou contratos escondidos da ONU que garantem renda vitalícia. Esses documentos são forjados, mas têm aparência técnica. Muitas pessoas acreditam, deixam de pagar dívidas, vendem imóveis ou até abandonam empregos, achando que a libertação financeira está próxima. Resultado: execução judicial, nome sujo, perda patrimonial e depressão. 4. Isolamento social e conflitos familiares. Esse talvez seja o efeito mais trágico. Pessoas que acreditam em teorias conspiratórias passam a desconfiar dos familiares, amigos, cônjuges, médicos, advogados e qualquer profissional que tente alertá-los. Em grupos online, elas recebem reforço emocional para continuar acreditando e se isolam cada vez mais. Isso afeta casamentos, separa pais e filhos e destrói laços de confiança. Tudo isso tem um custo emocional altíssimo. Depressão, ansiedade, pânico, sensação de perseguição, síndrome do pânico. E o mais triste, tudo isso poderia ter sido evitado com educação financeira básica e pensamento crítico. Mas por que essas teorias continuam prosperando, mesmo após tantos casos de fraude? É isso que vamos ver no próximo capítulo. Capítulo 5. Quem ganha com isso? Os verdadeiros interesses por trás das teorias financeiras conspiratórias. Se tem uma pergunta que você deve sempre se fazer quando escuta qualquer teoria da conspiração financeira, é: quem está ganhando com essa história? Quem se beneficia? Quando você começa a desconfiar do sistema bancário, para de investir em renda fixa, abandona o INSS ou decide guardar dinheiro em barras de ouro escondidas no quintal, spoiler, não é você. Na maioria dos casos, quem lucra são os próprios criadores da teoria, ou intermediários que exploram o medo alheio para vender algo. Aqui estão os 4 principais tipos de exploradores por trás dessas narrativas conspiratórias. 1. Os vendedores de ilusão. Esses são os mais comuns.
Criam canais, perfis, cursos e produtos digitais com base em frases como "a elite quer te escravizar", "existe um plano secreto de dominação global" ou "o reset financeiro vai acabar com seu dinheiro no banco". Eles te aterrorizam e logo depois vendem uma solução milagrosa, um curso para viver fora do sistema, uma moeda alternativa, um investimento secreto ou um método para escapar do controle. Já percebeu o padrão? Criam o medo para depois vender a cura. Isso é manipulação psicológica pura. 2. Os influencers da catástrofe. Páginas que vivem de engajamento também lucram com isso. Vídeos alarmistas ganham muitos views, compartilhamentos e comentários, o que gera renda com publicidade, patrocínios e monetização. Quanto mais absurda e chocante for a teoria, mais cliques ela recebe. O algoritmo recompensa isso. Então o criador se vê incentivado a continuar mentindo, distorcendo e inventando fatos, mesmo sabendo que está prejudicando milhares de pessoas. 3. Os golpistas profissionais. Existem também os que usam essas teorias como isca para aplicar golpes financeiros. Prometem moedas digitais, protegidas da elite, ouro em cofres secretos, títulos antigos que serão resgatados em breve e até investimentos em terras secretas fora do sistema jurídico. Tudo com promessas de lucros absurdos, isenção fiscal e proteção contra o colapso. É golpe. E o mais triste, muitos perdem carros, imóveis e economias da vida inteira. 4. Os manipuladores ideológicos. Nem todos querem apenas dinheiro. Alguns querem poder político, manipulação de massas, controle social e ideológico. Grupos extremistas usam essas teorias para recrutar seguidores, espalhar desinformação, desacreditar a imprensa, atacar instituições democráticas e polarizar a sociedade. E usam o medo financeiro como combustível. Afinal, quando você sente que sua liberdade está em risco, tende a obedecer quem promete proteção, mesmo que seja um falso líder. Esses são os verdadeiros arquitetos do caos financeiro conspiratório. Não são os donos do mundo. São oportunistas inteligentes, que perceberam que o medo é a moeda mais valiosa do século XXI. E quanto mais pessoas acreditam, mais fácil fica criar um exército de seguidores prontos para tudo, inclusive para destruir o próprio patrimônio em nome de uma mentira. Mas você pode estar se perguntando, se tudo isso é manipulação, onde estão as provas? Como sabemos que essas teorias são falsas? É o que vamos ver no próximo capítulo, onde apresentaremos fatos, estudos e análises que desmentem as principais mentiras vendidas pela chamada Cabala Negra Financeira. Capítulo 6. A verdade documentada. Provas e artigos que desmontam. A farsa da conspiração financeira global. Chegamos agora ao ponto de virada deste vídeo. É o momento de deixar as emoções de lado e olhar para os fatos. Porque a verdade, por mais difícil que seja de aceitar, sempre será mais segura do que qualquer mentira reconfortante. A seguir, vamos apresentar os principais argumentos usados por conspiracionistas financeiros e os fatos que provam que tudo isso é uma farsa. Mentira 1. O sistema bancário é uma prisão criada por elites globais. Essa frase aparece em 9 de cada 10 vídeos conspiratórios. Mas vamos aos fatos. O sistema bancário moderno foi desenvolvido para oferecer segurança ao patrimônio das pessoas, facilitar o crédito e permitir crescimento econômico. Segundo o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, FMI, países com sistema bancário forte têm menor pobreza, maior inclusão financeira e mais estabilidade social. Quando há colapso bancário, como na Argentina em 2001 ou no Líbano em 2019, o que acontece é caos, desvalorização, fome e fuga em massa da população.
Ou seja, não é um controle, é um pilar da estabilidade econômica. Mentira 2. Existem documentos secretos que garantem perdão de dívidas, pagamento universal e acesso ilimitado a recursos. Essas histórias sempre vêm com imagens de documentos oficiais, com brasões, selos e carimbos. Mas são montagens grosseiras, desmontadas em investigações da Polícia Federal, do Ministério Público e até da Interpol. Um caso famoso foi o dos chamados títulos de moeda global, ou títulos do Banco do Vaticano, que prometeram lucros milagrosos a quem investisse fora do sistema em documentos que garantiam fortuna após o reset. A justiça brasileira já prendeu dezenas de pessoas envolvidas. Nenhum desses documentos é reconhecido por bancos centrais, órgãos internacionais ou qualquer entidade confiável. Mentira 3. A elite quer eliminar o dinheiro físico e transformar todos em escravos digitais. Sim, muitos países estão migrando para moedas digitais de bancos centrais, CBDCs. Mas isso não tem nada a ver com controle populacional. Tem a ver com eficiência, transparência e combate à lavagem de dinheiro. Estudos do Banco da Inglaterra, do Federal Reserve e do Banco Central Europeu mostram que essas moedas digitais vão reduzir fraudes, facilitar transferências internacionais e ampliar o acesso de pessoas sem conta bancária ao sistema financeiro. Além disso, essas moedas são reguladas por leis constitucionais e seu uso é transparente e monitorado por órgãos independentes. Mentira 4. Você pode sair do sistema e viver livre usando moedas alternativas. Na prática, essas moedas alternativas não têm lastro, liquidez ou proteção jurídica. Em 2021, o Brasil teve mais de 26 esquemas fraudulentos de moedas paralelas fechados pela CVM, entre elas Moeda Verde, Real Patriota, Ouro Soberano e outros ativos descentralizados. O que aconteceu? Investidores perderam tudo. Mentira. 5. O reset global vai acabar. Com seu dinheiro. O termo reset global foi distorcido. Ele surgiu em fóruns do Fórum Econômico Mundial, sugerindo uma revisão nas políticas de desenvolvimento sustentável, impostos globais e equilíbrio pós-Covid. Não significa confisco de patrimônio nem destruição de sistemas financeiros. Aliás, o próprio Fórum Econômico Mundial publicou notas explicando que reset não é destruição, mas sim modernização de práticas ineficazes. Mentira 6. Todos estão mentindo, só esses canais alternativos falam a verdade. Esse argumento é típico de seitas: isolar o seguidor, desacreditar toda a autoridade e controlar o discurso. É o chamado efeito bolha cognitiva. Quando só um grupo se considera desperto e o resto do mundo está cego, você perde o senso de realidade. Quem lucra com isso são os donos desses canais, que ganham concursos, doações e monetização. O jornal britânico The Guardian e o Instituto Pew Research Center provaram que teorias conspiratórias crescem justamente onde há desinformação e baixa educação financeira. A verdade é verificável. A boa notícia é que a verdade não precisa de segredos, senhas, clubes secretos ou documentos mágicos. Ela é pública, auditável e está acessível nos sites de instituições sérias como Banco Central do Brasil, CVM, Comissão de Valores Mobiliários, Tesouro Nacional, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, OCDE, IBGE. A má notícia? A verdade exige estudo, disciplina e responsabilidade. E é por isso que tanta gente prefere uma mentira reconfortante, mesmo que isso custe sua vida financeira. Capítulo 7. Como se proteger da manipulação. Passos práticos para blindar sua mente e seu bolso.
Agora que já entendemos como as teorias conspiratórias financeiras funcionam, quem são os verdadeiros beneficiados e quais mentiras são usadas, chegou a hora de focar naquilo que realmente importa, como você pode se proteger e fortalecer sua saúde financeira e mental. Aqui estão os passos essenciais para blindar seu bolso e sua mente contra golpes, desinformação e manipulação. 1. Eduque-se financeiramente de forma séria. O primeiro passo é buscar educação financeira confiável. Cursos reconhecidos, livros escritos por especialistas, órgãos oficiais como o Banco Central e a CVM oferecem informações seguras e atualizadas. Nunca compre cursos ou conteúdos que prometam segredos ou fórmulas mágicas. Procure referências confiáveis e sempre cheque a fonte das informações. 2. Desenvolva o pensamento crítico. Questione tudo, inclusive o que eu estou falando agora. Aprenda a identificar fontes confiáveis, a verificar fatos, a comparar dados de diferentes locais e a desconfiar de discursos que prometem soluções rápidas e fáceis. Ferramentas como o site e-Farsas, Agência Lupa e boatos.org ajudam a combater fake news. 3. Evite decisões financeiras baseadas em medo ou pânico. Grandes mudanças na sua vida financeira nunca devem ser feitas impulsivamente. Se alguém diz que o sistema vai cair amanhã, o melhor a fazer é manter a calma, procurar informações oficiais e conversar com especialistas financeiros. 4. Proteja seus dados pessoais e financeiros. Golpistas adoram roubar dados para aplicar fraudes. Nunca compartilhe informações bancárias, senhas ou documentos pessoais por canais não oficiais. Use autenticação em 2 etapas e monitore seus extratos regularmente. 5. Busque orientação profissional. Antes de investir ou tomar decisões complexas, consulte profissionais licenciados, como corretores de seguros, consultores financeiros e contadores. Eles podem oferecer planos personalizados e seguros, evitando armadilhas. 6. Cuidado com grupos e canais de desinformação. Evite se envolver em grupos que pregam teorias conspiratórias sem base. Prefira sempre discutir suas dúvidas com fontes confiáveis, familiares e amigos que tenham conhecimento financeiro ou educacional. 7. Pratique o autocuidado mental. O impacto emocional dessas crenças pode ser muito forte. Se sentir ansiedade, pânico ou depressão, procure ajuda psicológica. Saúde mental é parte fundamental do seu sucesso financeiro e pessoal. Blindar sua mente e seu bolso começa com pequenas atitudes. Informação correta, calma, questionamento e ajuda especializada. É um caminho longo, mas o único seguro. Capítulo 8. Dicas avançadas para fortalecer sua proteção financeira e pessoal. Neste capítulo final, vamos aprofundar em estratégias mais avançadas para blindar seu patrimônio e sua mente contra as armadilhas do mundo financeiro atual, onde a desinformação e as fraudes estão em alta. 1. Diversifique seus investimentos com segurança. Nunca coloque todo o seu dinheiro em um único investimento, principalmente se for algo fora do sistema tradicional. Utilize opções regulamentadas como Tesouro Direto, fundos de investimento autorizados pela CVM e seguros patrimoniais para proteger seus bens. A diversificação é a melhor forma de reduzir riscos. 2. Mantenha-se atualizado com informações oficiais. Siga as páginas oficiais do Banco Central, CVM, Receita Federal e órgãos reguladores nas redes sociais. Eles frequentemente divulgam alertas, orientações e notícias que ajudam a identificar fraudes e golpes em tempo real. 3. Use tecnologia a seu favor.
Ferramentas de autenticação, apps de controle financeiro, alertas de movimentação bancária e verificação de crédito são aliadas poderosas para detectar qualquer movimentação suspeita no seu nome. 4. Crie uma rede de confiança. Converse com amigos, familiares e profissionais de confiança sobre suas dúvidas financeiras. Estar em um ambiente de troca construtiva ajuda a filtrar informações falsas e fortalece suas decisões. 5. Pratique a paciência. O sucesso financeiro não é construído do dia para a noite. Cuidado com promessas de ganhos rápidos que costumam ser armadilhas. 6. Denuncie fraudes e golpes. Se você identificar alguma fraude ou golpe, denuncie para as autoridades competentes como Polícia Civil, Ministério Público, Banco Central e CVM. Isso ajuda a proteger outras pessoas. Proteger sua vida financeira e pessoal é um compromisso diário que exige atenção, estudo e responsabilidade. O conhecimento é sua maior arma contra os perigos que rondam o mundo financeiro hoje. Se você gostou deste conteúdo, curta, compartilhe com seus amigos, parentes e familiares e inscreva-se no canal Dicas de Proteção Financeira e Pessoal para mais dicas essenciais de proteção financeira e pessoal. O conhecimento é a sua arma contra estes golpes.